boa noite para você. Seja bem-vindo ao Sala de Notícias em Debate de hoje, que convida você a participar de uma conversa sobre o modo de pensar e de se colocar no mundo dos jovens adultos do século XXI. Você já ouviu falar em geração Y? Então, fique com a gente, porque esse pessoal é o assunto de hoje aqui no programa. Olha, eles têm entre 20 e 30 e poucos anos e urgência em aproveitar o melhor do que o mundo contemporâneo pode oferecer. Cresceram na era digital, têm a tecnologia na veia, o que muda muito a forma de pensar e agir em relação aos seus pais e avós. Acreditam que o objetivo do trabalho vai além da renda mensal para se sustentar, eles querem realização e o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Não se incomodam em ficar pouco tempo nos empregos e querem subir rápido na carreira, questionam a organização tradicional do mundo que os cerca, acreditam que as normas do passado não funcionam mais e querem poder fazer escolhas de acordo com os próprios interesses. Egoístas? Folgados? Insubordinados? Bom, essas são apenas algumas características nada simpáticas, muitas vezes atribuídas aos jovens da geração Y, e eles não ligam muito para isso não. Mas será que esse perfil é assim tão negativo quanto possa parecer? Que tipo de transformações essa geração Y pode estar promovendo na sociedade? E é o que a gente vai saber hoje do Anderson Santana. Ele é coordenador do Núcleo de Liderança da Fundação Dom Cabral de Minas Gerais, especialista em comportamento humano. A Silvia Vergara, professora da Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E vamos saber também de dois típicos jovens da geração Y, o economista Breno Costa, de 32 anos, um niteroense que foi para São Paulo em busca de oportunidades de trabalho, e o Bruno Mascarenhas, de 23, carioca, instrutor de recursos humanos, que também tem um negócio próprio, uma empresa de comércio online. Mas essa história ele vai contar melhor pra gente logo depois, mais adiante aí no programa. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença desde já aqui no programa. Vai ser muito legal falar sobre esse assunto com vocês. A gente começa o programa de hoje já traçando um pouco mais detalhadamente o perfil da tal geração Y e das gerações que vieram antes também, para a gente poder comparar e fazer uma análise dessa juventude. Eles nasceram na época em que o nosso dinheiro mudou de nome várias vezes, quando se escutava música em discos de vinil e assistir filme em casa só no videocassete. Mas cresceram em um mundo onde a convergência é a palavra de ordem. Compras, músicas, imagens, mensagens, tudo ao mesmo tempo e na palma da mão. Eles são jovens da geração Y, também chamada de geração milênio, nascidos entre 1978 e 1990. É a primeira geração de adultos que não precisou aprender a dominar a tecnologia. Conviveu desde sempre com acesso, muitas vezes dentro de casa, a TV, computador e comunicação rápida. Nos últimos 60 anos, 3 gerações marcaram época, mudaram valores e o jeito de a sociedade pensar. Quem nasceu entre as décadas de 30 e 40 foi criança em meio a uma guerra mundial e cresceu numa época difícil. O mundo se recuperava do conflito. Os jovens adultos dessa geração eram práticos, respeitavam hierarquias rígidas, ficavam bastante tempo na mesma empresa e, se fosse necessário, sacrificavam a vida pessoal para alcançar objetivos profissionais. Em seguida vieram os chamados baby boomers, os filhos do pós-guerra. Já conheceram um mundo reconstruído e, apesar de mais otimistas que os pais, eram céticos em relação à autoridade. Foi a primeira geração a crescer em frente à televisão. Valorizavam o poder transformador da juventude. Romperam padrões e alavancaram movimentos coletivos, como o dos direitos civis nos Estados Unidos. A geração X é a de pessoas que nasceram até o fim da década de 70, em plena Guerra Fria. Entraram na vida adulta sem as perspectivas utópicas da geração anterior e, no momento de crise, a do desemprego dos anos 80. Por isso, também são conhecidos como a geração perdida. Cresceram com uma nova realidade social em muitas famílias de pais separados, em que ambos trabalhavam fora. Já adultos tiveram que dominar as novas tecnologias e nem sempre se sentem confortáveis com isso. Anderson, essa tecnologia na veia, assim, essa intimidade com a tecnologia é o grande diferencial da geração Y? Olha, sem dúvida alguma. Por exemplo, se analisarmos comparativamente a minha geração, eu poderia me inserir aí na geração X. Eu fui da geração que nasceu no contexto da televisão. Eu tive que aprender a lidar com a internet, aprender a lidar com todos esses outros recursos. Para a nova geração, elas já nasceram dentro desse contexto. Se eu sou de uma geração analógica,
e tive que fazer um puxadinho para me adaptar à era digital. Essa geração já nasceu, ela já é digital. E isso causa, sem dúvida alguma, aí uma série de impactos, de implicações, não só no cotidiano, dia a dia dessas pessoas, com a família, com os colegas, mas também nas organizações. Pois é, Silvia, você concorda? Esse contexto aí é determinante na forma desse pessoal aí agir no mundo? É determinante. E tem uma coisa interessante que a gente não chama tanta atenção. As famílias. Como é que reagiam as famílias numa dada cultura, num determinado tempo e espaço? Como é que reagiam os pais, por exemplo, da geração Y? Como faziam? Ele estava dizendo que... Os pais do pessoal da geração Y. Os pais, os baby boomers foram os pais da geração X, os pais da geração X são a geração Y são os filhos da geração X. Então, como é que os pais se comportaram? O que eles ofereciam aos filhos? A geração X, por exemplo, foi a primeira que teve ambos os pais trabalhando fora, que eram os baby boomers. Isso vai fazendo diferença. Já a geração Y, os pais fornecendo muitas coisas, dando muitos aparelhos tecnológicos, e já, né, porque nasceram numa época que tinha todas essas condições. Mas será que é sempre assim, né? Nem todo mundo tem esse acesso a essa tecnologia assim tão fácil. Eu queria ouvir aqui o pessoal. Como é que foi a tua vida aí, Breno? Eu acho que tem um negócio engraçado nisso, que era a questão do videogame, né? Que hoje em dia é recomendado, porque já vai inserindo digitalmente a criança, e na minha época não. Na minha época era 1 hora de videogame, porque senão fica maluco. Eram os atares também, Exatamente. É verdade. Agora, aí você, Bruno, como é que foi a tua infância, assim, com esse tipo de estímulo? Tinha isso na tua casa, assim? Tem, isso na verdade acho que é uma herança da geração X, né? A geração X aprendeu a lidar com as coisas já com a geração Baby Boomer, né? Que foram os pais da geração X. E hoje a geração Y acabou crescendo com todo esse protecionismo, essa questão que vem de família mesmo, vem de dentro de casa, então toda essa proteção. E hoje a gente tem esse chamado déficit de frustração, né? A gente acaba se frustrando mais do que as outras gerações se frustravam com uma derrota. Então a gente não aprendeu ainda a lidar com a frustração. Acho que essa é a maior característica a desenvolver na geração Y hoje. Você concorda com isso, Breno? Olha, eu acho que frustração está diretamente proporcional à expectativa, né? E realmente esse mundo mais aberto, ele acaba colocando muita expectativa em cima da pessoa, que ela tem que se formar, ela tem que ir bem na carreira, ela tem que sustentar a casa dela muito rápido, tem que ter carro e por aí vai, né? Então acho que tem um pouco disso sim. Mas isso é reflexo da família, dos pais, de uma expectativa também que os pais colocam em cima dos seus filhos? Ou assim, é uma expectativa que a sociedade coloca em cima de uma geração, uma coisa mais ampla? Eu acho que a gente tem que considerar muito essa dimensão do contexto. Na verdade, essa geração e esses valores não surgem como várias marinhas mágicas de condão e que de repente apareceu uma geração com determinados traços. Isso é uma construção que reflete muito o mundo no qual nós estamos inseridos, né? Que é um mundo hoje da pressa, da rapidez. Falávamos há pouco que é uma geração que nasceu nas redes, ela nasceu na internet. E o que é a internet? É a rapidez. É a virtualidade, é estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, essa geração traz muito dessas questões. Chega na empresa, por exemplo, ela quer entrar, trainee e 6 meses depois ocupar uma posição gerencial, no mínimo, né? Se não pretender um cargo de direção ou a cadeira do próprio presidente. Então, isso são questões que vêm do próprio contexto tecnológico, dentre outros fatores. A pressa. Eles são da velocidade da rede. Nasceram numa sociedade de tempo real. Exato. Pronto. Então e aí eles levam essa... E talvez o fato de não conseguir alguma coisa, tenha expectativa e não consiga, aí gera a frustração.